Vamos terminar agora a última parte de volume. A gente vai falar um pouco de volumes comerciais. Volumes comerciais são volumes mais práticos que você consegue fazer no dia a dia. Não são volumes tão precisos como o método de cubagem, método do quilômetro, mas são volumes importantes no dia a dia para te dar uma noção de volume de uma maneira prática, de uma maneira rápida, tá? Sem precisar fazer uma cubagem rigorosa, sem precisar ter um lugar para fazer deslocamento de água, quilômetro. Tá? Então, são volumes importantes. Não podem ser considerados como uma cubagem, mas são volumes bem importantes no dia a dia. Assim como os volumes totais, os volumes parciais podem ser determinados ou estimados por métodos diretos, indiretos ou estatísticos. No caso dos métodos diretos, a gente tem o quilômetro, como eu já falei. Nos indiretos, a gente tem a cubagem rigorosa. E nos métodos estatísticos de regressão, também a gente pode aplicar todos em volumes comerciais. Não tem nenhum lugar que diga que aquele volume que você tem que usar para ajustar o modelo, para fazer o cobagem negócio, tem que ser volume total. A gente mostra em relação ao volume total, porque é um volume para vocês entenderem como é que é feito o cálculo do volume total todo, mas a gente também pode trabalhar com volumes comerciais. Desde que o volume comercial seja feito igual para todas as árvores, você pode trabalhar no esquema que você quiser para observar. Na sequência, então, a gente vai apresentar alguns desses volumes comerciais que a gente tem. O primeiro é o Francom, ou do quarto deduzido. Este método, então, procura obter o volume aproveitável de madeira, aplicando-se descontos em relação ao volume total da tora, de modo a considerar aquele de parte de maior valor comercial. No passado e até hoje, o uso desse método é bastante importante, principalmente em serraria. Tá? Vocês vão ver a aplicação deles quando vocês verem o desenho. A ideia deste método de desconto é calcular o volume de madeira que o madeiro vai poder obter após serrar ou laminar. Ou seja, é como se você considerasse só o que vai ser aproveitado para fazer as tábuas dos móveis, tá? O bloco, o resto vai ser descontado. Então, são métodos práticos, porém são empíricos. Então, tipo, você não pode considerar o volume Francom como o volume real do seu estudo se você estiver fazendo. Você não pode considerar o volume Francom para dar o resultado final de estimativa volumétrica que você tem ali. Então, ele é mais para você ter uma noção. Então, as fórmulas de Francom são derivadas do método inglês denominado Quarter-Gitch ou OPS, que permite calcular o volume em pés cúbicos, enquanto Francom em metros cúbicos. Na verdade, é uma adaptação do método. Então, considere o seguinte desenho, tá vendo? Vocês têm uma tora, ou um torete, ou uma árvore, né, sem copas. Então, na metade, você vai calcular o maior bloco possível que você conseguir, tá vendo? Você vai perceber que na parte menor que a árvore, a fila, lembra? Ela é maior na base e menor aqui. Então, aqui você vai fazer o bloco máximo, aqui vai faltar pedaço e aqui vai sobrar essas costaneiras aqui, e aqui vai faltar. Isso é normal, para o método te dar uma noção de quanto de volume do bloco você tem aqui dentro. Então, a medição sempre é feita em L2 e aqui sempre é medida a circunferência. Por que a circunferência? Porque é um método prático, lembra? Nem todo mundo tem uma fita diamétrica. Então, por isso aqui é utilizado circunferência. Então, vocês vão ver pela fórmula. Então, de acordo com a figura anterior, para você obter o volume de madeira aproveitável, ou seja, madeira aproveitável para a serraria, as costaneiras podem ser aproveitadas para carvão, sim, mas aqui é como se fosse aproveitar para o bloco só. Basta medir a circunferência, como eu falei para vocês, na metade da tora, e tomadas essas medidas, o volume Francom é calculado da seguinte maneira. Então, o volume Francom é a circunferência sobre 4 ao quadrado vezes L. Lembrem que o L é o comprimento total, tá? A medida da circunferência é feita na metade. O cálculo do volume é feito no comprimento total, para vocês não confundirem. Tá? Então, só um exemplo aqui, ó. Considerando uma tora de 5 metros de diâmetro, de 5 metros, com diâmetro medida 5 em 2, 42 centímetros. Qual o volume Francom? Então, primeiro a gente tem que transformar em circunferência 2,5. Então, é só multiplicar por π. Deu 131,9472 centímetros, tá vendo? Ah, mas aqui é 1,31. Sim, porque tem que ser em metro. Tá? Esse volume tem que ser em metro. Então, ó, centímetro, decímetro, metro.
Então, 1,319472 dividido por 4 ao quadrado vezes 5. Isso é o volume. 0,54406 metros cúbicos de madeira aproveitável para serraria. Então, viram, é um método bem tranquilo e bem fácil de se calcular. O segundo método que a gente tem aí é o volume de madeira empilhada. Tá? Então, a obtenção do volume de madeira de uma pilha, por meio da multiplicação das suas dimensões, define o chamado volume estéreo. Tá? Segundo o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade, o volume estéreo é o volume de uma pilha de madeira roliça, em que além do volume sólido de madeira estão incluídos espaços vazios. Então você considera tudo, tá? O volume da madeira, o volume vazio, tudo. Um estéreo consiste na quantidade de madeira contida em uma pilha de 1 por 1 por 1, cujas toras variam em área seccional, curvatura, forma, o que permite a existência de muitos espaços. Então, tá vendo? É assim, ó. Você tem aqui a tora e todos esses espaços. Então, você vai calcular esse comprimento, aqui a largura, o comprimento, a largura e a altura. E vai multiplicar um pelo outro. Tá? Então, o volume estéreo é feito assim, ó. Volume de x vezes y vezes z. É bem simples. Então, volume da pilha em estéreo, comprimento das toras em metro, comprimento da pilha em metros. E z, altura da pilha em metros. Agora, como que eu vou transformar isso de estéreo para metro cúbico? Aí é só você vai ter que entender o seguinte. Se esse fator for maior ou igual a 1, quer dizer que eu tenho volume empilhado sobre o volume sólido. Então, eu colocaria o fator aqui, colocaria o volume empilhado, ele me daria o volume em metro cúbico. Ou o fator de cubicação. Então, fator de empilhamento, fator de cubicação. É o volume sólido sobre o volume empilhado, menor ou igual a 1. Então, vocês têm que entender isso aqui para saber em que posição vocês vão colocar aqui e obter o volume metro cúbico em relação ao estéreo. Tá? Feito isso, eu vou fazer um novo vídeo sobre métodos estatísticos para obtenção de volumes comerciais. Então, eu vou encerrar esse vídeo.